Durante a EKM, ele vive 5 anos no paraíso após ser declarado morto por 1 hora e voltar. Lucas jamais imaginou que uma corrida no parque da cidade se transformaria no momento mais estranho e inacreditável da sua vida. Tudo começou como um dia comum, até que, de repente, seu peito apertou como se um punho invisível esmagasse seu coração. Ele cambaleou, caiu no chão, ofegante, os olhos arregalados, e o mundo ao seu redor congelou num silêncio mortal. Os primeiros socorros foram frenéticos. Pessoas gritavam, corriam para buscar ajuda. E depois vieram os paramédicos que, em uma pressa desesperada, tentaram reanimá-lo com choques elétricos. Para todos, Lucas estava morto. 1 hora inteira, o coração parado, corpo imóvel, como se tivesse desaparecido do mundo. Mas aí, o impossível aconteceu. Ele voltou. E não só isso. No intervalo entre o último suspiro e o retorno à vida, Lucas viveu outro mundo. Um paraíso que parecia arrancado dos sonhos mais loucos. Ele se viu em um lugar inacreditável. Montanhas gigantescas se erguiam altivas contra um céu azul límpido, ladeadas por lagos tão cristalinos que refletiam o mundo inteiro em sua superfície serena. O ar tinha um perfume doce, quase mágico, e cada raio de sol pintava o cenário com uma luz dourada, suave e vibrante ao mesmo tempo. Um silêncio profundo que acalmava a alma, até que sentiu uma presença. Elara apareceu como quem sai de um sonho. Alta, com uma beleza que não parecia deste mundo. Seus olhos brilhavam com a intensidade do amor, e o sorriso dela era um convite ao paraíso. Lucas a seguiu por trilhas secretas, subiram montanhas, nadaram em águas geladas e passearam por florestas onde o tempo parecia suspenso. Cada dia era uma aventura nova. Cada momento pulsava com uma felicidade que ele nunca conhecera de verdade. 5 anos se passaram naquele céu, entre risos, toques e promessas eternas. A sensação era de que nada poderia acabar. Quando seus olhos se abriram no hospital, estava de volta ao som estranho dos monitores. Ao cheiro frio de remédios, com tubos e fios amarrados ao seu corpo ferido. Ana, sua esposa real, estava ali. O rosto dela desgastado pela dor de quem o perdeu e lutou para continuar vivendo. O choque de realidades foi brutal. De repente, tudo desmoronou. Lucas sentiu-se preso entre o amor que viveu naquele paraíso com Elara e a vida dura que o aguardava ali, naquela cama, acelerando batidas frágeis. E quando o Dr. Pedro, o cardiologista experiente, entrou no quarto, trouxe notícias que só aumentaram o tormento. Sua condição era instável, uma luta constante para manter seu coração pulsando. E então, algo mais estranho ainda aconteceu. Elara reapareceu, mas não como antes. De forma enigmática, quase como sombra ou suspiro, fazendo Lucas questionar o que era real. Ana, por sua vez, começou a mudar, refletindo as cicatrizes da perda e da esperança. Lucas sentiu o peso de 2 mundos, um deles perfeito, o outro cruel. A tensão explodiu dentro dele. Cada esquina da mente guardava dúvidas, desejos esquecidos, e aquela pergunta latejava sem pausa. E agora, Lucas? Qual desses amores ele devia escolher? Qual deles era a vida? Qual deles merecia seu coração? A resposta parecia impossível. E enquanto o relógio corria e os fios ligados ao seu corpo pareciam puxar para longe, Lucas sentou naquela beira do abismo emocional, encarando uma decisão que poderia custar tudo aquilo que ele realmente amava. E você, o que faria no lugar dele? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas ainda lutava com a tormenta de sentimentos dentro dele, a porta do quarto se abriu de forma abrupta. O Dr. Pedro entrou. A expressão dele carregava uma gravidade que fazia o coração de Lucas acelerar em um misto de expectativa e medo. Ana, com os olhos ardendo em ansiedade, olhou para o médico, como se suas vidas dependessem da próxima frase. Lucas, o médico começou, mas a voz soou distante. Ele apenas confirmou com a cabeça, como se dissesse que estava ouvindo, embora sentisse que tudo ao seu redor girava. Então, sem mais rodeios, o Dr. Pedro revelou: recebemos os resultados dos exames. Há algo que precisamos discutir imediatamente. Aquelas palavras foram como um golpe no estômago. O que poderia ser tão urgente? Com cada ruga na testa do médico, a pressão no peito de Lucas aumentava. Ele olhou para Ana, que segurou a mão dele com força, mas havia uma sombra de medo em seus olhos. Lucas, você tem um tipo raro de, como posso dizer, uma condição inexplicável que vem afetando seu coração. Dr. Pedro continuou, a voz trêmula. A sua parada cardíaca pode não ter sido apenas um acidente. Parece que você esteve em um estado de transição. O silêncio no quarto tornou-se ensurdecedor. Lucas fixou o olhar no médico, mas não entendeu. Estado de transição. O que isso significa? Dr. Pedro suspirou, como se estivesse prestes a compartilhar. Um segredo devastador. Dizem que, em alguns casos, as pessoas que morrem por um período longo podem ter experiências que invariavelmente afetam sua química cerebral. Porém, no seu caso, algo não é apenas incomum, é transcendente. Sua experiência no paraíso pode não ter sido uma alucinação, mas algo mais real do que imaginamos. E há uma chance de que você tenha poderes. As palavras ecoaram na mente de Lucas. Poderes? A ideia parecia absurda, e, no entanto, ele sentiu um nó se formar na sua garganta. O que pretendia dizer com isso? Ana parecia estar à beira do desmaio, seus olhos arregalados, trazendo um novo mistério à tumultuada situação. Espere um pouco, Lucas disse, a voz quase um sussurro. Esse paraíso, e Elara, isso é real? Ele não queria acreditar, mas uma parte dele já se perguntava se tudo o que viveu poderia ser mais do que um mero sonho. Se o amor que sentiu ali poderia realmente ter algum significado. Dr. Pedro hesitou, e a tensão no ar se solidificou. Precisamos observar os próximos passos. Contudo, há outro ponto que é fundamental, e é disso que eu preciso falar agora. A voz dele caiu, como se o peso das palavras estivesse ameaçando esmagá-lo. Lucas e Ana se entreolharam, a angustiante expectativa vibrando no ar. Se você não tomar cuidado, Lucas, pode haver consequências devastadoras. E não é só sobre você. Existem outras pessoas que podem ser impactadas. Nesse instante, uma expressão de reconhecimento cruzou o rosto de Ana. O que quer dizer? Sua voz tremia. Lucas sentiu um arrepio gelar sua espinha à medida que a peça final daquele quebra-cabeça começava a se encaixar. Elara, ela não é apenas uma ilusão, Dr. Pedro disse, a gravidade na atmosfera se intensificando ainda mais. E se eu dissesse que ela já esteve aqui? Que existe um laço entre vocês que transcende a vida e a morte? Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. A revelação o atingiu como um tsunami.
Lucas ficou paralisado. Estava em choque. Elara poderia ser real de verdade? E mais, que laço poderia conectá-los? Ele buscava respostas, mas tudo o que tinha era uma dúvida angustiante. A realidade ficou turva. O que era amor? O que era ilusão? A linha entre os dois se tornara um labirinto. E Lucas estava preso lá dentro. Como tudo isso mudaria a sua vida? E a vida de Ana? O que aconteceria agora que ele sabia que não poderia simplesmente escolher entre Elara e Ana, mas que cada escolha poderia repercutir nas vidas de todos ao seu redor? A pergunta pairava no ar como uma nuvem sombria observando os dois. O que fazer agora? As palavras de Dr. Pedro ressoavam em sua cabeça, e sua mente fervia com a pergunta. Até onde ele iria para compreender a força do amor que poderia ter desafiado a própria morte? Lucas estava em choque. A revelação do Dr. Pedro o atingiu como um raio. Elara não era apenas uma lembrança, mas alguém que poderia ser real. O que isso significava? Como um amor poderia transcender a vida e a morte? Tentou processar tudo, mas sua mente estava como um labirinto, cheio de bebedouros sem saída. Ana permaneceu ao seu lado, olhando para ele com uma mistura de preocupação e desespero. Lucas, você está me ouvindo? Sua voz tremia com ansiedade. O que exatamente o Dr. Pedro está dizendo? A multidão de perguntas girava na cabeça de Lucas. O que acontece se eu não conseguir controlar isso? E se ela for uma parte de mim que não posso deixar ir? Sua voz estava quase inaudível, mas a angústia pulsava em cada palavra. O médico continuou, tentando manter a calma. Sim, precisamos explorar isso. Mas há limites. E Lucas, se não tomar cuidado, isso pode afetar mais do que sua saúde. Pode impactar Ana também. Ana, que estava segurando sua mão, apertou com força. O que você quer dizer com isso, Dr. Pedro? Ela parecia ter se esquecido de respirar. Um silêncio estranho caiu no quarto. A única coisa que se ouvia era o bip contínuo dos monitores, cada tom cada vez mais implacável, como se estivesse contando o tempo que Lucas tinha. Ele sentiu um frio na espinha. Dr. Pedro respirou fundo e falou lentamente. Em certos casos, quando alguém está em um estado de transição, a ligação que o paciente tem com outro ser pode se manifestar de maneira visceral. Se você permanecer assim, pode acabar trazendo as emoções e até mesmo as experiências daquela pessoa para o seu mundo. Então, Elara pode afetar essa vida? Como? Eu não sei nem como lidar com isso. Lucas sentiu a pressão que o cercava apertar ainda mais. O quarto parecia encolher e junto com ele estava sua sanidade. E naquele instante, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura familiar estava à sua frente. Era Elara, mas não como ele a lembrava. Não era uma visão serena e doce, mas uma versão dela que parecia carregada de angústia. Seus olhos estavam repletos de lágrimas e dor. Lucas, ela chamou, a voz soando como um eco distante. Todos no quarto se viraram. O choque era palpável. O que você está fazendo aqui? Lucas mal pôde acreditar no que via. Ana olhou para ele e depois para Elara, confusa e alarmada. Eu não consigo ficar longe de você. Elara olhou fixamente para Lucas. Suas mãos tremiam. Houve uma quebra, uma ruptura entre os mundos, e eu sinto você tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. Ela parecia lutando contra algo invisível. Como você pode estar aqui? Isso não faz sentido. Lucas não conseguia entender. A cabeça dele girava. Algo estava extremamente errado. Ana, agora pálida, olhou para Lucas com uma mistura de medo e proteção.
Lucas, o que está acontecendo? Você não pode simplesmente deixá-la entrar assim. Mas a realidade estava mais complicada do que qualquer um imaginava. Elara começou a convulsionar. Uma expressão de dor atravessou seu rosto. O ambiente se encheu de uma energia que fazia as lâmpadas do quarto piscarem. Lucas! Ela gritou, e naquele instante tudo fez sentido de uma maneira cruel. Ele percebeu que sua escolha tinha consequências que iam além do amor. Em algum nível, a conexão deles estava ameaçando romper barreiras. Se eu não voltar, eu vou desaparecer dessa vida, e você também. O terror tomou conta de Lucas. Ele não sabia o que fazer. Enquanto os monitores emitiam sinais alarmantes, a presença de Elara se tornava cada vez mais tangível e dolorosa. Ele olhou para Ana, os olhos dela cheios de lágrimas, e tudo ao seu redor parecia estar se desfazendo em um caos. O chão sob seus pés se movia rapidamente, e Lucas estava no centro de uma tempestade, um amor ameaçado entrelaçado com a dor de uma escolha impossível. O que ele faria? E se no final, nada disso fosse real? Uma última fragmentação se formou entre eles. Você precisa escolher, Lucas. Eu não posso ficar. Elara soou como uma sombra do que já foi. Por favor, escolha antes que seja tarde. E mais, o quarto pareceu girar enquanto Lucas lutava para decidir. E a verdadeira pergunta ressoava em seu coração. Quais seriam as verdadeiras consequências de sua escolha? O que se tornaria deles agora que tudo estava prestes a mudar? Lucas estava em choque. A revelação do Dr. Pedro o atingiu como um raio. Elara não era apenas uma lembrança, mas alguém que poderia ser real. O que isso significava? Como o amor poderia transcender a vida e a morte? Tentou processar tudo. Mas sua mente estava como um labirinto, cheio de bebedouro sem saída. Ana permaneceu ao seu lado, olhando para ele com uma mistura de preocupação e desespero. Lucas, você está me ouvindo? Sua voz tremia com a ansiedade. O que exatamente o Dr. Pedro está dizendo? A multidão de perguntas girava na cabeça de Lucas. O que acontece se eu não conseguir controlar isso? E se Elara for uma parte de mim que não posso deixar ir? Sua voz estava quase inaudível, mas a angústia pulsava em cada palavra. O médico continuou, tentando manter a calma. Sim, precisamos explorar isso, mas há limites. E Lucas, se não tomar cuidado, isso pode afetar mais do que sua saúde. Pode impactar Ana também. Ana, que estava segurando sua mão, apertou com força. O que você quer dizer com isso, Dr. Pedro? Ela parecia ter se esquecido de respirar. Um silêncio estranho caiu no quarto. A única coisa que se ouvia era o bip contínuo dos monitores. Cada tom cada vez mais implacável, como se estivesse contando o tempo que Lucas tinha. Ele sentiu um frio na espinha. Dr. Pedro respirou fundo e falou lentamente. Em certos casos, quando alguém está em um estado de transição, a ligação que você tem com outro ser pode se manifestar de maneira visceral. Se você permanecer assim, pode acabar trazendo as emoções e até mesmo as experiências daquela pessoa para o seu mundo. Então, Elara pode afetar essa vida? Como? Eu não sei nem como lidar com isso. Lucas sentiu a pressão que o cercava apertar ainda mais. O quarto parecia encolher, e junto com ele estava sua sanidade. E naquele instante, a porta se abriu com um estrondo. Uma figura familiar estava à sua frente. Era Elara, mas não como ele a lembrava. Não era uma visão serena e doce, mas uma versão dela que parecia carregada de angústia. Seus olhos estavam repletos de lágrimas e dor. Lucas, ela chamou, a voz soando como um eco distante. Todos no quarto se viraram. O choque era palpável. O que você está fazendo aqui? Lucas mal pôde acreditar no que via.
Ana olhou para ele e depois para Elara, confusa e alarmada. Eu não consigo ficar longe de você. Elara olhou fixamente para Lucas. Suas mãos tremiam. Houve uma quebra, uma ruptura entre os mundos. E eu sinto você tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. Ela parecia lutando contra algo invisível. Como você pode estar aqui? Isso não faz sentido. Lucas não conseguia entender. A cabeça dele girava. Algo estava extremamente errado. Ana, agora pálida, olhou para Lucas com uma mistura de medo e proteção. Lucas, o que está acontecendo? Você não pode simplesmente deixá-la entrar assim. Mas a realidade estava mais complicada do que qualquer um imaginava. Elara começou a convulsionar. Uma expressão de dor atravessou seu rosto. O ambiente se encheu de uma energia que fazia as lâmpadas do quarto piscarem. Lucas! Ela gritou, e naquele instante tudo fez sentido de uma maneira cruel. Ele percebeu que sua escolha tinha consequências que iam além do amor. Em algum nível, a conexão deles estava ameaçando romper barreiras. Se eu não voltar, eu vou desaparecer dessa vida. E você também. O terror tomou conta de Lucas. Ele não sabia o que fazer. Enquanto os monitores emitiam sinais alarmantes, a presença de Elara se tornava cada vez mais tangível e dolorosa. Ele olhou para Ana, os olhos dela cheios de lágrimas, e tudo ao seu redor parecia estar se desfazendo em um caos. O chão sob seus pés se movia rapidamente, e Lucas estava no centro de uma tempestade, um amor ameaçado entrelaçado com a dor de uma escolha impossível. O que ele faria? E se no final nada disso fosse real? Uma última fragmentação se formou entre eles. Você precisa escolher, Lucas. Eu não posso ficar. Elara soou como uma sombra do que já foi. Por favor, escolha antes que seja tarde demais. Então, como um estalo, a parede do quarto começou a vibrar. Um rugido profundo reverberou e as luzes falharam. Tudo ao redor deles ficou escuro. Ana gritou, e Lucas sentiu o pânico subir como uma onda. E, de repente, uma figura imponente surgiu na escuridão. Tinha uma aura intensa, quase sobrenatural. Era uma mulher, com olhos que brilhavam como estrelas. Ela moveu as mãos e o caos no ambiente parou. Os monitores silenciaram, e até o ar pareceu ficar denso. Eu sinto que alguns dos seus mundos se interligaram, e agora você precisa saber a verdade. A mulher disse com uma voz que ecoava como um canto à distância. Elara não é a única que você amou desta forma. Há mais por trás dos laços que você pensou que entendia. Lucas ficou paralisado, o peito apertado. O que você quer dizer, mãe? Através do tempo, eu estive aqui, observando. Você precisa escolher, mas as consequências não são apenas suas. O que conecta você a essas pessoas, Lucas, é mais profundo do que a morte. A escolha que você faz agora afetará mais vidas do que você imagina. Enquanto suas palavras pairavam no ar, a presença de Elara começou a se dissolver lentamente, como se o próprio espaço que a circundava estivesse sendo puxado de volta. E Lucas percebeu que estava não apenas lutando com seus próprios desejos, mas também com uma realidade que desafiava tudo o que ele conhecia. O quarto voltou a ser iluminado, e Ana estava paralisada, o olhar fixo na mulher. Quem é você? Ela sussurrou. Eu sou a conexão entre os mundos. E esta decisão está em suas mãos, Lucas. O que você escolher afetará tudo, não só você, e não apenas o amor que cega, ela completou, apontando para Elara. E antes que pudesse processar tudo, a mulher virou-se para sair. O relógio está correndo. Pare de escolher apenas um caminho.
A escolha verdadeira está em entender como todos vocês estão ligados. Com isso, a figura desapareceu em uma luz ofuscante. A última coisa que Lucas sentiu foi o ar pesado de perguntas não respondidas, e a sala voltou ao silêncio. Agora, ele não sabia mais para onde olhar. O que estava em jogo era muito maior do que tinha imaginado. A linha entre amor e perda estava mais borrada do que nunca, e ele se viu em um abismo que ninguém poderia descrever. Lucas e Ana se encararam, a mente dele girando com o que poderia ter sido e o que ainda poderia ser. E a pergunta ecoava em sua cabeça, cada vez mais alta. Como ele poderia tomar uma decisão que não afetasse a morte daqueles que amava? Lucas e Ana se encararam, a mente dele girando com o que poderia ter sido e o que ainda poderia ser. A pergunta oprimia seu coração. Como ele poderia tomar uma decisão que não afetasse a morte daqueles que amava? O silêncio no quarto era quase palpável, uma tensão que fez seus pulmões se apertarem. Então, uma sensação estranha começou a se espalhar. O ar parecia mais denso, como se tudo ao redor estivesse vibrando. O monitor do coração apitou, e uma luz pulsante iluminou o rosto de Elara, que estava visivelmente angustiada. "Lucas!" ela gritou, sua voz ecoando como um lamento. "Não me deixe ir, não consigo suportar isso." Ana se virou para Lucas, o medo estampado em seu rosto. "O que está acontecendo? Por que ela está aqui?" O desespero em seus olhos era inconfundível. Mas antes que Lucas pudesse responder, o ambiente começou a chacoalhar. O chão tremia sob seus pés, como se a realidade estivesse se despedaçando ao redor deles. Então, do nada, uma luz brilhante surgiu ao centro do quarto, envolvendo todos em seu calor intenso. Lucas não conseguiu desviar o olhar, seus sentidos em alerta máximo. "Está na hora de você escolher, Lucas." A figura da mulher que tinha aparecido antes tornou a surgir, agora cercada por uma aura ainda mais poderosa. Ela olhou diretamente em seus olhos, e antes de poder fazer qualquer movimento, disse: "A verdade está prestes a ser revelada." Com um movimento fluido, ela estendeu a mão, e antes que Lucas pudesse entender o que estava ocorrendo, a luz explodiu em 1000 fragmentos. As paredes do quarto pareciam se curvar, redesenhando-se. Era como se ele estivesse sendo puxado para um outro lugar e toda a familiaridade do hospital desvanecesse. Quando o clarão finalmente se dissipou, Lucas e Ana se encontraram em um local que não parecia da Terra. Uma paisagem surreal, onde flores brilhantes dançavam ao vento e o céu pulsava cores que não pertenciam a este mundo. "Você não pode ignorar quem você realmente é", a mulher afirmou, a voz ecoando como um poderoso tambor. Lucas sentiu uma onda de reconhecimento, como se aquela cena estivesse diretamente ligada à sua essência. "Quem sou eu?" ele perguntou, a incerteza tomando conta dele. "Você é a chave entre os mundos, Lucas. Todos aqueles amores, as experiências, estão mais entrelaçadas do que você imagina." De repente, um eco de risos infantis flutuou no ar, e Lucas se virou, atordoado. No horizonte, viu uma criança correndo, uma garotinha de cabelos louros e olhos brilhantes. E então reconheceu que ela era a filha que nunca teve com Ana. Ele sentiu um aperto no peito, mesclando amor e dor. "Ela é a nossa filha!" Ana gritou, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. "É, mas não exatamente", a mulher falou, seu olhar profundo fixado no de Lucas. "Ela é uma parte de você, uma de suas possibilidades. Se você escolher isso, pode fazer essas conexões, mas terá um preço.
Antes que Lucas pudesse formular mais perguntas, algo terrível aconteceu. A luz começou a diminuir e a imagem da criança desvanecia. Lucas sentiu um choque, como se o chão estivesse sendo arrancado sob seus pés. Não! Espere! Ele gritou, estendendo a mão. Se você não decidir logo, Lucas irá perder tudo. E Elara, ela não será a única a sofrer. Ana, angustiada, olhou para ele. O que você escolher, Lucas? Não podemos perder essa chance. A tensão era insuportável, e Lucas percebeu que sua escolha não afetaria apenas ele, mas todos ao seu redor. Ele estava dividido entre o amor do passado e o futuro que ainda poderia ter. E antes que pudesse responder, a mulher desapareceu, levando a luz e a criança com ela. Naquele instante, ficou claro que tudo havia mudado. O quarto voltou à realidade que conheciam, mas não eram mais os mesmos. Com as lágrimas de Ana cintilando sob a luz fraca do monitor, Lucas começou a entender que a escolha dele não era apenas sobre quem ficar, mas o destino de todos os que cruzaram seu caminho. O que restou no ar era uma pergunta angustiante. Até que ponto ele iria para manter aqueles amores por perto? O quarto ficou em silêncio, mas o ar estava carregado de tensão. Lucas sentia seu coração acelerar, cada batimento ecoando em sua cabeça. Ana olhou para ele, os olhos cheios de perguntas que não poderiam ser respondidas. Elara estava ali, e a visão dela tornava tudo ainda mais confuso. Lucas! Ela gritou novamente, sua voz sombria, mas carregada de desespero. Você tem que decidir. Ele olhou para Ana, que estava pálida, a mão dela apertando a sua como se fosse a única coisa que a mantivesse ancorada. O que está acontecendo? O que você vai fazer? A voz dela tremia entre a expectativa e o medo. Eu não sei, Lucas murmurou, a voz falhando. A presença de Elara era intoxicante, mas Ana era a realidade dele, a mulher que sempre esteve ao seu lado. E agora, tudo se emaranhava de uma forma que ele não conseguia mais distinguir. O quarto parecia se apertar, as paredes se fechando enquanto sua mente girava. Foi quando algo inesperado aconteceu. O monitor que monitorava seus sinais vitais começou a apitar desenfreadamente, e uma luz forte pulsava em seu interior, quase como se o seu coração estivesse tentando se comunicar. Lucas! Ana gritou. A preocupação transparecendo em seu tom, mas ele estava hipnotizado pela cena diante dele. A luz começou a ficar mais intensa. E então, sem aviso, a figura da mulher que havia aparecido anteriormente ressurgiu, cada vez mais imponente. O tempo está acabando, Lucas, ela exclamou, os olhos brilhando como se trouxessem as estrelas dentro deles. A verdade precisa ser revelada antes que seja tarde demais. Que verdade? Lucas perguntou, a angústia crescendo em seu peito. A conexão que você tem com Elara está além do que você imagina. Lembre-se, amor não é apenas memória, é energia, é conexão. Enquanto falava, a mulher elevou os braços, e como se tivesse chamado alguma força invisível, todo o ambiente ao redor começou a torcer e se distorcer. As luzes dos monitores piscavam e a temperatura do quarto caiu abruptamente. De repente, uma onda desenfreada de energia os envolveu. Lucas se sentiu ser lançado para fora daquele momento. Ele viu flashes de memórias, risos, o olhar amoroso de Ana, a beleza etérea de Elara. Mas a verdade era que no meio disso tudo, ele viu outra coisa. Imagens que não reconhecia. A mulher do hospital, a que trazia notícias e promessas, tornando-se um ponto comum na narrativa que ele pensou que controlava. Espere!
Lucas gritou, mas a onda tragou tudo. Quando a luz finalmente se dissipou, ele estava de volta ao hospital. Mas algo era diferente. A sala estava cheia de pessoas, médicos e enfermeiros, todos em alvoroço. Ele balançou a cabeça, atordoado, vendo Ana e Elara ao seu lado, mas agora em um estado diferente, uma expressão de horror em seus rostos. O que aconteceu? Ele perguntou, sem entender. Você não tem ideia do que acabou de ocorrer, Lucas. Ana gritou, a voz quase rasgando sua garganta. Eles te trouxeram de volta, mas houve complicações. Complicações? Lucas perguntava, confuso. Ele se virou para o Dr. Pedro, que estava com uma expressão de pânico. O que está acontecendo? Ele não é apenas seu médico. Lucas, você tem que saber. No momento em que você parou de respirar, as suas ondas cerebrais se conectaram. A Elara. O médico parecia à beira de uma revelação devastadora. As memórias dela, sua energia, tudo isso passou para você, e agora a situação está fora de controle. Que situação? Lucas estava começando a sentir uma onda de medo, suas palavras ecoando. Ele olhou ao redor para ver os rostos dos enfermeiros, todos confusos e em desespero. E então parou em Ana, que o encarava com lágrimas nos olhos. Lucas, você pode não ser quem pensa que é. Não é apenas sobre você e Elara, mas você pode ser a fonte de algo muito maior. E se não escolher logo, pode perder tudo. Tudo! Ele sentiu o músculo da sua mandíbula se apertar. A revelação o atingiu como um sonho insuportável. O que isso significava? Com um peso começando a se formar em seu peito, Lucas sentiu que a escolha que deveria ser feita não era apenas entre eles. As vidas, as esperanças, tudo parecia uma intricada teia de consequências, que se espalhavam além de sua compreensão. Lucas, a voz de Elara trouxe de volta. Você precisa decidir agora. Ela olhou desesperadamente entre ele e Ana. Havia tanto amor em seus olhos, mas também algo mais. Um peso de segredos que poderia mudar tudo. E ali, no olho do furacão emocional, Lucas percebeu que suas escolhas não os afetariam apenas a eles, mas o destino de vidas que nunca imaginou serem parte de sua história. E suas palavras se perderam, sufocadas na tempestade que se formava. O que ele realmente escolheria? E se suas decisões fizessem desmoronar tudo o que amava? Essa não era apenas a cruzada de um coração, mas uma batalha pela própria vida e significado. Porque, no final, Lucas não estava apenas lutando por amor, estava lutando por sua própria identidade. E, pelas reviravoltas que ainda estavam prestes a chegar, Lucas estava paralisado. O olhar de Ana se cruzou com o de Elara, e a tensão era palpável. A pergunta que ecoava em sua cabeça parecia um rugido ensurdecedor. Como eu posso decidir isso? E antes que pudesse articular uma resposta, tudo ao seu redor começou a tremer. O monitor começou a apitar, e a luz do quarto piscou de forma alarmante. Então, a porta do quarto se abriu com um estrondo, e um grupo de médicos entrou, a expressão deles carregada de pânico. O que está acontecendo? Um deles gritou. Mas Lucas estava focado demais na presença de Elara, que agora parecia mais física, mais real e aparentemente em dor. Lucas, socorro! Ela gritou, estendendo a mão para ele. Algo em sua voz carrega uma súplica desesperada. A conexão entre eles estava mais forte do que nunca, e Lucas sentiu sua própria alma tremer. Pare, Elara! Você não deveria estar aqui! Gritou Ana, o medo evidente em seu tom. E então, com um estrondo ensurdecedor, a sala começou a se distorcer. Lucas percebeu que a própria realidade ao seu redor estava se rompendo. As paredes se contorciam e as luzes do teto piscavam, criando um frenesi que parecia engolir a sanidade de todos. Então,
Uma sombra se formou na porta. Uma figura familiar, mas perturbadora. Era o Dr. Pedro, seu médico, mas havia algo de diferente nele. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e seu rosto mostrava um misto de terror e determinação. Lucas, ouça-me. Sua voz estava carregada de urgência. Você não pode ficar aqui. Mas eu estou aqui e eu não sei como escolher. Lucas respondeu, a sensação de impotência dominando-o. E foi nesse exato momento que o Dr. Pedro revelou a verdade que ninguém poderia imaginar. Lucas, há algo que você precisa saber. Elara não é quem você pensa que é. Ela é parte de um experimento. Uma entidade criada a partir de um ciclo de experiências com pacientes em estado de transição como você. A revelação acertou Lucas como um soco no estômago. Ele olhou para Ana, que estava paralisada, e depois para Elara, que se contorcia entre a dor e a confusão. O quê? O que você está dizendo? Lucas lutou para não surtar. Ela é real, eu sinto isso. O que você sente é uma resposta psicológica a um vínculo feito para manipular o seu estado emocional. O Dr. Pedro continuou, a voz tremendo. Nós nunca planejamos isso. Mas você conseguiu romper as barreiras. E agora as consequências estão fora de controle. Elara, que sempre se apresentou como a encarnação do amor e da felicidade. Sua presença, que havia sido a fonte de conforto, agora era uma armadilha. Não, isso não pode ser verdade, Lucas gritou, sentindo a verdade esmagar o coração. Ele olhou de novo para Elara, que agora estava paralisada, seu semblante em choque. Elara, diga algo. Ela balançou a cabeça, os olhos arregalados, como se aquilo tudo fosse muito difícil de processar. Lucas, eu sou real para você. Mesmo assim, não posso existir desse jeito. Ela começou a desvanecer, como se a própria sua essência estivesse escapando dela. Ei, olhem! Um enfermeiro gritou, seu olhar fixo nos monitores que agora estavam tremendo de maneira frenética. O coração de Lucas começou a desacelerar, como se estivesse lutando contra alguma força invisível que tentava puxá-lo para uma causa irreversível. A sala estava em alvoroço, as pessoas começaram a correr, mas Lucas estava paralisado, pensando nas implicações da confissão do Dr. Pedro. Se Elara não era real, quem era ele? E Ana? O que restaria de seus sentimentos agora que a linha entre amor verdadeiro e manipulação havia se apagado? A pressão em seus ouvidos se intensificou, e Lucas sentiu que se não tomasse uma decisão naquele instante, tudo se perderia. Ele olhou para Ana, o rosto dela era uma mistura de confusão e determinação. Lucas, você precisa escolher. Você precisa se agarrar à realidade, porque há algo maior em jogo aqui. E diante do colapso de sua própria identidade, Lucas percebeu que não se tratava apenas de um amor que ele deveria escolher, mas de descobrir quem ele realmente era. E isso ameaçava desmoronar tudo o que ele pensava que sabia sobre seu passado, presente e futuro. Então, antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma luz ofuscante surgiu do nada, engolindo tudo ao redor. A única coisa que restou foi um eco de suas próprias perguntas. O quarto, o amor, a verdade. Todos pareciam estar à beira de uma nova e aterrorizante revelação. E a única certeza era que nada seria como antes. Quando a luz finalmente se dissipou, Lucas percebeu que estava de volta no hospital. Mas algo estava muito errado. Ele olhou ao redor e a sala estava cheia de médicos e enfermeiros, todos parecendo em pânico. O cheiro de desinfetante estava mais forte do que nunca, como se a realidade estivesse sufocando.
Ana e Elara estavam imóveis, com expressões que misturavam horror e confusão. Lucas! Ana gritou, a voz dela tremendo. O que aconteceu? O que você viu? Ele tentava compreender a situação, mas as palavras pairavam como escombros na mente dele. Eu não sei. Tudo estava tão confuso. Os monitores de coração começaram a apitarem, ritmo frenético. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Ana, algo não está certo. Foi então que uma voz ecoou na sala. Fria, autoritária. Era o Dr. Pedro. Precisamos estabilizar o paciente. Ele pode entrar em estado de choque a qualquer momento. Ele olhou para Lucas, e o olhar dele era uma tempestade. Lucas, você precisa manter a calma. Todo o seu histórico. Ele está mudando. Mudando? O que isso significava? Lucas sentia como se estivesse sendo puxado por algo maior. Algo que transcendia qualquer realidade que ele conhecia. Então, com um movimento brusco, Elara se aproximou dele, os olhos brilhando de dor. Não, Lucas, você não pode deixá-los te levar. Ela gritou, e seu rosto assumiu uma expressão de desespero que quase rasgou seu coração. Lucas, se eles fizerem isso, você poderá perder tudo, disse Ana, a incerteza transparecendo na voz dela. Algo dentro dele começou a tremer. Não era a dor física que sentia, mas um peso esmagador, um entendimento que começava a surgir. O que vocês estão escondendo de mim? Ele perguntou, a voz tensa. Qual é o verdadeiro motivo de eu estar aqui? Mas antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou na sala, cortando a tensão como uma faca. Era um dos enfermeiros, os olhos arregalados, apontando para o monitor. O nível de pulsação do paciente, ele está caindo. Uma onda de pânico varreu a sala. Lucas sentiu tudo girar. E quando a realidade parecia se desfazer em sua frente, uma figura irrompeu pela porta. Era uma mulher, de aparência familiar, com cabelos escuros. E um brilho intenso nos olhos. Quando Lucas a reconheceu, seu coração quase parou. Era a sua mãe. Lucas! Ela gritou, sua voz quebrando. Não entre em pânico. A conexão é mais forte do que você imagina. Mãe? Ele mal podia acreditar em seus olhos. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Ela avançou, visivelmente abalada, quase como se estivesse lutando contra uma força invisível. Você precisa entender. Elara não é apenas parte de um experimento. Ela é parte de você. Sua origem é muito mais profunda do que pensávamos. Sentimento de choque tomou conta de Lucas. Ele olhou para Elara e depois para sua mãe. Mãe, o que você quer dizer com isso? Ela é um fragmento da sua alma, Lucas. Quando você teve a paragem cardíaca, algo mais aconteceu. Você não a traiu, você a liberou. A voz dela era mais intensa agora, como se cada palavra tivesse o peso de 1000 histórias. Ana começou a tremer ao lado dele, o rosto pálido. O que você quer dizer com isso? Isso não faz sentido. Não, não faz. Isso não pode ser verdade. Lucas tentou processar tudo, mas a realidade parecia um labirinto. Eu a amo. Não posso escolher entre vocês. Sim, gritou sua mãe, desesperada. E essa é a chave, Lucas. A escolha não é entre Elara e Ana. É sobre aceitar que o amor transcende tudo, até mesmo a morte. O que? Cada fibra do corpo de Lucas parecia gritar. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Então o que eu faço? O que acontecerá se eu não decidir? A sala começou a girar novamente. As luzes piscaram furiosamente, e em meio a toda a confusão, o monitor disparou de vez. A energia tornou-se tanques instáveis, e Lucas ficou surpreso ao ver Elara desvanecer lentamente, enquanto Ana também hesitava. Com a mente girando, ele gritou, em um momento de desespero. Não! Voltem!
não podem simplesmente sair da minha vida. E como se o próprio universo tivesse ouvido sua súplica, um estrondo ocorreu. A sala pareceu tremer como se uma tempestade estivesse se formando. Uma sombra escura se espalhou por todo o ambiente. Uma onda de escuridão que ameaçava engolir tudo. Lucas não conseguia respirar. Ele sentiu a pressão de todas as suas opções esmagá-lo. Ele estava prestes a ser tragado por aquela força. Desconhecida quando tudo parou. Havia algo a mais em seu coração. Algo que parecia pulsar no ritmo de uma batida única. E cercado pelo caos, a única pergunta que ecoou em sua mente foi: o que acontece agora? A tormenta dentro dele estava apenas começando, e as consequências de suas escolhas estavam prestes a se revelar de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Quando a luz finalmente se dissipou, Lucas percebeu que estava de volta no hospital, mas algo estava muito errado. Ele olhou ao redor e a sala estava cheia de médicos e enfermeiros, todos parecendo em pânico. O cheiro de desinfetante estava mais forte do que nunca, como se a realidade estivesse sufocando. Ana e Elara estavam imóveis, com expressões que misturavam horror e confusão. Lucas, Ana gritou, a voz dela tremendo. O que aconteceu? O que você viu? Ele tentava compreender a situação, mas as palavras pairavam como escombros na mente dele. Eu não sei. Tudo estava tão confuso. Os monitores de coração começaram a apitar em um ritmo frenético. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Ana, algo não está certo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma voz autoritária ecoou na sala, a tensão crescendo. Doutores, ele não pode ficar aqui. A figura que entrou pela porta era uma mulher desconhecida, mas com um olhar que parecia carregar a força de 1000 tempestades. Ela vestia um jaleco de médico, mas o que transmitia era uma aura de poder e urgência. Todos se voltaram para ela. Lucas assistiu, perplexo, enquanto ela se aproximava da cama. O que você está fazendo aqui? Perguntou o Dr. Pedro, a voz tensa. Você não deveria estar envolvida nisso. Eu estou muito envolvida. Ele não pode ficar. O alinhamento está errado, disse ela, encarando Lucas com intensidade. Lucas, você está no centro de algo muito maior do que imagina. O quê? Lucas sentiu seu coração acelerar. O que você está dizendo? A mulher ignorou sua pergunta e começou a examinar os monitores. Seus dedos deslizaram pelas telas e os sons agudos dos apitos só aumentaram. Esta energia não é só dele, é de outra dimensão. Se permitirmos que ele permaneça, abrirá um portal que nunca será fechado. Os enfermeiros trocaram olhares de preocupação, e a sala ensurdecedora silenciou por instantes. Todo mundo esperando uma explicação. Ana segurou a mão de Lucas com força, seu olhar misturado a medo e esperança. Lucas, o que está acontecendo? Eu não sei. Ele olhou para a mulher, seus olhos perscrutadores. Você sabe quem eu sou? O que está acontecendo comigo? Ela finalmente lhe dirigiu um olhar e, sem hesitar, soltou. Você não é quem pensa que é. O que você chamou de amor é apenas uma fração da sua verdadeira natureza. Você é parte de um legado, Lucas. O que está aqui, dentro de você, é uma energia que conecta mundos. Você nunca deveria ter conhecido Elara. Você está ligado a algo que não entende. Com suas palavras, a sala pareceu tremer. O vácuo de silêncio apertou em torno deles. O monitor disparou loucamente e a mulher puxou um dispositivo que brilhou, com uma luz azulada. Preciso estabilizá-lo antes que seja tarde demais. E naquele instante, um estrondo inesperado ecoou pelo hospital, como um trovão.
As luzes começaram a piscar e um turbilhão de vozes encheu o ambiente. Lucas se sentiu puxado por uma força invisível. Ele viu Elara se contorcer, a expressão de dor misturada a medo. Lucas, você precisa me escolher. Mas a mulher não parou. Com um movimento rápido, ela apontou para Elara. Ela não é real. Sua presença aqui é uma aberração, gritou. Lucas, você precisa se libertar dela antes que cause uma catástrofe. Antes que pudesse compreender, a própria realidade pareceu se desfazer. Uma dor intensa o atravessou e um grito coletivo ecoou na sala, enquanto tudo ao seu redor começou a ficar nebuloso. Lucas, Ana narrou. Em um grito. Escolha! Escolha agora! O quarto parecia estar se dividindo e Lucas se viu entre dois mundos, o amor que sentia por Ana e a conexão visceral com Elara. Ele não queria perder nada, mas naquele momento sentiu a pressão de um legado enterrado emergindo, a verdade irrompendo como um vulcão. Eu só queria amar, murmurou, enquanto a luz crescia e uma sombra escalava em direção a ele. E ali, à beira da desintegração, ele percebeu que a escolha que tinha que fazer iria mudar tudo. Ele olhou para Ana e Elara, e antes de qualquer resposta, uma dor aguda atravessou seu coração. E então tudo parou. O que Lucas faria agora? A revelação estava se formando. A pergunta pairava na sala. Até onde ele iria para compreender o que realmente significava amar e ser amado? Lucas sentiu um turbilhão dentro de si, enquanto o ambiente ao seu redor desmoronava. As vozes ecoavam, a urgência crescia, e a própria realidade parecia se espelhar numa dança frenética. Ele olhou de um lado para o outro, sentindo a pressão das mãos de Ana e a ausência do toque suave de Elara. Eu não sei o que fazer, gritou ele, desesperado. A luz intensa começou a pulsar, quase como se estivesse querendo seccionar os mundos que se entrelaçavam ali. A mulher que alegou ser parte do problema olhou profundamente em seus olhos e uma nova determinação brotou. Lucas, você é a chave para a conexão entre essas dimensões. Não deixe que o medo te controle, disse ela, cercando-o com uma energia quase elétrica. E com aquilo, a própria estrutura do hospital pareceu vibrar. Os monitores aumentando o som dos apitos à medida que a confusão crescia. Escolha, Lucas. Você não pode ser levado por essa corrente. Ana clamou, suas palavras cortando o ar como uma faca. E naquele momento, tudo ganhou sentido. Ele tinha que decidir, não apenas por ele, mas por tudo e todos que amava. Com um último olhar para Elara, Lucas respirou fundo. Eu escolho a verdadeira conexão, proclamou. E à medida que essas palavras escaparam de seus lábios, um brilho profundo apareceu, ligando a ambos. Ele sentiu suas essências se entrelaçarem. Não, Elara, Ana gritou, mas Lucas já estava envolto na luz. Detalhes começaram a se dissipar. O hospital, os monitores, a dor. Ele estava em um lugar onde todas as memórias e sentimentos convergiam. Ele viu flashes de risos, lágrimas, momentos de alegria e dor. A conexão entre os três se tornava cada vez mais forte. Você conseguiu, Lucas. Agora compreenda. O amor não se limita a escolher um destino, mas amplia horizontes, disse a mulher, sua voz ecoando. E a cada palavra, ele sentiu sua essência abrir-se como uma flor sob a luz do sol. Quando a luz finalmente se dissipou, ele se viu de volta ao hospital. Mas agora, algo havia mudado. Ele olhou para Ana, que o observava com esperança renovada, e Elara, que sorriu com a suavidade da completa aceitação. Lucas sentiu que, apesar das dores, eles estavam ligados por uma força invisível e eterna. Eu não posso deixar que esse amor me consuma. Nós somos parte um do outro, ele disse.
a confiança crescendo em sua voz. Sim, respondeu Ana, os olhos reluzindo com lágrimas de alegria. Vamos juntos, Lucas. E Elara assentiu, a expressão dela agora tranquila. Eu sempre estarei com vocês, de uma forma ou de outra. O amor nunca se extingue, e vocês precisam seguir em frente. Lucas sentiu a adrenalina do momento, a sensação de liberdade. O que antes parecia um caminho tortuoso, tornara-se um novo começo. Ele olhou nos olhos de Ana e sentiu como se uma nova história estivesse prestes a ser escrita. Não baseada em separações, mas em conexões profundas que desafiam a própria morte. E ali, diante daquela nova realidade, a luz ao redor começou a brilhar intensamente. Era hora de seguir. Era hora de viver. A história deles estava prestes a começar de novo. E o mistério que pairava em suas almas, a aventura de desvendar quem eram realmente e como o amor desafiava tudo, começava agora. E você, o que acha que vai acontecer agora? Não deixe de nos contar suas teorias nos comentários. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar este final emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.